O som da gargalhada ainda ecoava no salão quando o martelo bateu pela última vez. Não era um leilão de móveis nem de terras. Era ela. Vendida como se fosse um fardo inútil, enquanto os dedos apontavam sua roupa gasta, seu rosto cansado, a mácula que a cidade inteira jurava enxergar em sua existência. Helena manteve os olhos baixos, fixados no padrão desgastado do tapete persa que já conhecera dias melhores, assim como ela. As fibras vermelhas e douradas pareciam desbotadas sob a luz cruel das velas de sebo, e ela contou cada nó, cada imperfeição, qualquer coisa para não erguer o olhar e encontrar os rostos zombeteiros que a cercavam. Aprendera cedo, muito cedo, que encarar a crueldade só a tornava mais inventiva, mais ousada em seus golpes. O ar estava denso, carregado do cheiro de tabaco barato, vinho azedo e suor masculino. Vozes graves debatiam seu valor como se discutissem o preço de uma égua velha ou de um arado quebrado. Alguém riu alto, uma gargalhada áspera que cortou o ambiente como vidro estilhaçado. Helena sentiu o estômago revirar, mas manteve a postura ereta, as mãos entrelaçadas sobre o vestido de linho cinza que já fora de sua mãe. 20 moedas de prata! Berrou um homem no fundo do salão. Eu não daria 10, nem se viesse com um baú de dote, retrucou outro, provocando nova onda de risos. E ali, naquele instante sufocante, quando o próprio padrasto, Augusto Ferreira, homem de jogo e bebida, com os olhos pequenos e cruéis, assinava o contrato que a entregava a um estranho, ela soube. Havia descido ao fundo do poço. O tinteiro rangia sob a pena, e cada riscar era uma corrente a mais em sua alma. Helena Alves de Matos era conhecida em toda a província de Santarém como a Sobrante. O apelido grudara nela como lama após chuva forte, impossível de remover por mais que se esfregasse. Órfã de mãe desde os 12 anos, fora criada sob o teto de tia Matilde e seu marido Augusto, parentes que jamais esconderam o desprezo, que o serviam a cada refeição como prato principal. Crescera ouvindo que era encargo demais para uma casa já apertada, que comia o pão alheio, que deveria agradecer por não ter sido jogada na caridade pública. Seu único crime, ao que parecia, fora nascer frágil em um mundo que só respeitava força e ouro. Nascera com um corpo delicado, ombros estreitos, mãos pequenas que pareciam feitas para bordar ou curar, jamais para o trabalho pesado que lhe exigiam. Não tinha dote. Seu pai, um médico de vilarejo distante, morrera antes que ela completasse 10 anos, levando consigo qualquer herança que pudesse ter acumulado. A mãe, Dona Elvira, tentara sobreviver costurando, mas a tuberculose a levara rapidamente, deixando Helena aos cuidados da irmã mais velha, que a recebera como quem recebe uma sentença. E beleza. Helena sabia que não possuía o tipo de formosura que fazia homens virarem a cabeça. Seus cabelos eram castanhos sem brilho notável. Seus olhos escuros eram grandes demais para o rosto pequeno. E seu corpo magro não tinha as curvas que a sociedade celebrava. Já ouvira, aos sussurros que não se preocupavam em esconder, que era sem graça, pálida demais, insignificante. Seu único talento, o conhecimento de ervas medicinais que a mãe lhe ensinara, as cantigas de ninar que acalmavam crianças enfermas, a habilidade de cozinhar com quase nada, não valia moeda alguma no mercado matrimonial. Que homem de posses quereria uma esposa sem dote e sem beleza, por mais gentil que fosse? Nenhum. Os anos passaram e Helena viu as primas casarem, uma após outra. Joana, a mais velha, pegou um comerciante de tecidos. Beatriz seduziu o filho do moleiro. Até Carminha, a caçula, e menos agraciada, encontrou um viúvo disposto. Mas Helena permanecia ano após ano, ajudando a criar os filhos alheios, cozinhando para festas de noivado que jamais seriam suas, remendando vestidos de casamento que jamais vestiria.
quando Augusto Ferreira começou a acumular dívidas no jogo, perdendo primeiro o dinheiro da colheita, depois apostando a carroça, por fim, hipotecando a própria casa. A família entrou em desespero. Foi tia Matilde quem sugeriu, com a crueldade casual de quem sugere o cardápio do jantar. E a Helena? Ela come, ela dorme aqui. Já tem 23 anos. É tarde demais para casamento decente, mas alguém deve querer, nem que seja para criada. Augusto, olhos injetados de vinho e derrota. Considerou a ideia com a naturalidade de quem avalia vender uma vaca velha. Criada não paga dívida, resmungou ele. Mas se alguém oferecer o suficiente. E assim, Helena tornou-se mercadoria. O leilão foi anunciado discretamente. Augusto tinha vergonha suficiente para não fazer alarde público, mas não o bastante para desistir da ideia. Convidou os homens do vilarejo para uma oportunidade de negócio em sua própria casa, numa noite chuvosa de março. Helena foi informada apenas na véspera. Vista seu melhor vestido, ordenou tia Matilde com falsa gentileza, e amarre o cabelo. Precisa parecer apresentável, pelo menos. O melhor vestido era o cinza de linho da mãe, que Helena guardava como relíquia. Usá-lo naquela ocasião parecia profanação, mas não tinha escolha. Passou a tarde inteira sentindo náusea, as mãos tremendo enquanto tentava costurar um rasgão na bainha. A chuva batia nas telhas com insistência funeral. Quando os homens começaram a chegar, Helena foi posta de pé no centro da sala, como se fosse um objeto em exposição. Sentiu-se nua sob os olhares que a mediam, a pesavam, a julgavam. Alguns riam abertamente, outros cochichavam. Um homem gordo, cheirando a queijo azedo, chegou a circular ao seu redor, examinando-a como quem avalia gado. Pelo menos é saudável? Perguntou ele a Augusto, sem sequer dirigir a palavra a ela. Saudável e sabe cozinhar, respondeu o padrasto. E tem modos, não vai dar trabalho. Modos, como se ela fosse um cavalo domado. Os lances começaram baixos e debochados. 10 moedas, 12, 15. Ninguém parecia realmente interessado. Era mais um jogo, uma diversão cruel para uma noite entediante. Helena sentia as lágrimas queimarem atrás dos olhos, mas recusava-se a deixá-las cair. Não lhes daria essa satisfação. Então, a porta se abriu. O vento frio entrou junto com um homem que Helena nunca vira antes. Alto, vestido de preto como um corvo, com capa encharcada de chuva. Seu rosto era severo, anguloso, com uma cicatriz fina atravessando a sobrancelha esquerda. Os olhos eram de um cinza gelado, do tipo que parecia atravessar a alma. O salão silenciou. Até os mais bêbados pareceram sentir o peso da presença dele. Vim em nome de Sua Excelência, o Duque Álvaro de Valença, anunciou o homem, com voz que não precisava ser alta para comandar a atenção. Entendo que há um contrato disponível. Augusto quase derrubou o copo de vinho. Todos sabiam quem era o Duque de Valença. Rico como Creso, poderoso como o próprio regente e louco como Março. Viúvo recluso, que não saía de seu solar há 5 anos, que dispensara médicos e padres, que governava suas terras com mão de ferro e coração de pedra. Sim, Senhor de Excelência, representante de Sua Excelência, gaguejou Augusto subitamente subserviente. A moça está disponível para matrimônio ou serviço doméstico ou 150 moedas de ouro, cortou o homem. O número caiu como um raio. Era uma fortuna. Mais do que Augusto devia, mais do que a casa valia, mais do que qualquer pessoa sensata pagaria por uma mulher sem dote. Vê vendida! Berrou Augusto, antes que qualquer um pudesse reagir. O martelo bateu 3 vezes. Vendida ao representante de Sua Excelência. O homem de preto aproximou-se de Helena pela primeira vez. Ela forçou-se a erguer os olhos e encontrou aquele olhar cinza que a estudava sem emoção aparente.
Ele não parecia cruel, mas tampouco gentil. Parecia vazio. "Qual é seu nome?" perguntou ele, a primeira pessoa a lhe dirigir a palavra diretamente em toda aquela noite maldita. "Helena", sussurrou ela, a voz quase inaudível. "Helena Alves de Matos." Ele acenou brevemente e virou-se para Augusto. "Prepare os documentos. A carruagem de Sua Excelência chegará ao amanhecer." E então partiu, deixando um silêncio atordoado em seu rastro. Helena permaneceu de pé, tremendo, sem compreender o que acabara de acontecer. Só sabia que sua vida, o que quer que restasse dela, acabara de ser comprada por um desconhecido a serviço de um louco. Naquela noite, Helena não dormiu. Permaneceu sentada à janela de seu quarto minúsculo, observando a chuva cair. As gotas escorriam pelo vidro como lágrimas que ela não permitia a si mesma derramar. Ao longe, trovões ecoavam como prenúncios. Ao amanhecer, quando a carruagem negra e imponente chegou, puxada por 4 cavalos igualmente negros, com o brasão de Valença entalhado em ouro nas portas, Helena desceu as escadas com uma única mala pequena. Tia Matilde nem sequer saiu do quarto para se despedir. Augusto entregou-lhe ao cocheiro como quem entrega uma encomenda. "Boa sorte", disse ele sem olhar nos olhos dela. Eram as únicas palavras que lhe dedicaria. Helena entrou na carruagem, sentindo o estofado de veludo sob as mãos. Era o luxo mais próximo que já experimentara. O cocheiro fechou a porta com um som final, como de tumba selando. As rodas começaram a girar sobre o barro, e Helena olhou para trás apenas uma vez, vendo a casa que fora sua prisão por 13 anos tornar-se menor, até desaparecer na curva da estrada. Não sentiu saudade, só sentiu medo. A jornada durou 3 dias. A carruagem parava apenas para trocar cavalos e permitir necessidades básicas. Helena dormia aos solavancos, acordando sempre assustada, sem saber onde estava. O homem de preto, que se apresentara como Sebastião, mordomo-mor do solar, viajava do lado de fora, no banco do cocheiro. Não dirigia palavra a ela. No 3º dia, ao anoitecer, a carruagem subiu uma colina longa e sinuosa. Quando Helena olhou pela janela, viu o solar de Valença pela primeira vez. Era magnífico e aterrorizante ao mesmo tempo. Uma construção de pedra branca que parecia brilhar sob a luz mortiça do crepúsculo, com torres altas, janelas arqueadas e muralhas que lembravam fortaleza mais do que residência. Rosas negras, ou seria apenas a sombra, cresciam em trepadeiras ao longo dos muros. O jardim era vasto, perfeitamente ordenado, mas vazio de pessoas, vazio de vida. A carruagem parou diante da entrada principal. Sebastião abriu a porta e ofereceu a mão a Helena, que desceu sentindo as pernas bambas. O ar era mais frio ali, carregado do cheiro de terra úmida e alecrim. Silêncio absoluto. "Siga-me", disse Sebastião, e ela obedeceu. O interior do solar era ainda mais intimidador. Mármore sob os pés, lustres de cristal pendendo do teto alto, tapeçarias francesas cobrindo paredes, esculturas de mármore em cada canto. Era lindo, era frio, era um mausoléu de luxo. Sebastião conduziu-a através de corredores que pareciam não ter fim, até pararem diante de uma porta dupla de carvalho escuro. Ele bateu 3 vezes. "Entre", veio a voz de dentro. Grave, controlada. Sebastião abriu a porta e fez um gesto para Helena. Ela respirou fundo e entrou. O escritório era vasto, dominado por uma escrivaninha de mogno e estantes repletas de livros encadernados em couro. Havia um globo terrestre num canto, mapas nas paredes e uma lareira onde o fogo crepitava abaixo. E atrás da escrivaninha, iluminado pela luz dourada das velas, estava ele, o Duque Álvaro de Valença. Era mais jovem do que Helena imaginara, talvez 35 anos, não mais. Alto, ombros largos, cabelos negros puxados para trás num rabo baixo. O rosto era de uma beleza severa, quase cruel,
Mandíbula forte, nariz reto, lábios finos. Mas eram os olhos que a paralisaram, escuros como noite sem lua, profundos como poços e completamente vazios de calor. Ele a estudou por um longo momento sem dizer nada. Helena forçou-se a ficar ereta, a não baixar os olhos, mesmo que cada instinto gritasse para fazê-lo. Helena Alves de Matos, disse ele finalmente, como quem lê um documento. 23 anos, órfã, sem dote, sem família que a deseje. Cada palavra era uma punhalada precisa. Helena apertou os punhos, sentindo as unhas cravarem nas palmas. Sim, Vossa Excelência, murmurou ela. Não a comprei por capricho, continuou ele sem inflexão emocional. Não preciso de esposa, não preciso de amante, preciso de alguém útil. Ele ergueu-se da cadeira e contornou a escrivaninha. Era ainda mais alto de pé, intimidador. Parou a poucos passos dela. Meu sobrinho, Tomás, tem 5 anos e está morrendo. 3 médicos já desistiram. As criadas têm medo dele. Você cuidará dele. Se ele melhorar, terá um lar aqui pelo tempo que desejar. Se ele morrer... A voz dele estalou como gelo quebrando. Então nada disso terá importado. Helena piscou, processando. Não era esposa, não era criada. Era enfermeira de uma criança desenganada. Eu não sou médica, Vossa Excelência, disse ela, a voz tremendo. Apenas sei alguns remédios que minha mãe me ensinou, mas... Sebastião a levará ao quarto do menino agora, interrompeu o duque, voltando à escrivaninha como se ela já tivesse deixado de existir. Durma, amanhã começará. Isso é tudo. Era dispensa clara. Helena ficou paralisada por um momento, depois fez uma reverência desajeitada e saiu. Sebastião a esperava no corredor, impassível. Enquanto o seguia pelas escadas rumo ao 2º andar, Helena sentia a mente girar. Havia sido comprada para salvar uma criança moribunda. O duque não queria uma mulher, queria um milagre, e se ela fracassasse, melhor nem pensar nisso. O quarto de Tomás ficava na ala leste do solar, num corredor mais silencioso e frio que os outros. Sebastião parou diante de uma porta pintada de branco. A única porta branca que Helena vira até agora. O menino dorme aqui, disse ele, e pela primeira vez havia algo na voz dele. Pena, cansaço. Seu quarto fica ao lado. Pode entrar para vê-lo, mas não o acorde. Ele precisa de todo o descanso que conseguir. Helena acenou e Sebastião afastou-se, seus passos ecoando até desaparecer. Ela ficou ali, de pé, a mão sobre a maçaneta. Respirou fundo e abriu a porta devagar. O quarto estava em penumbra, iluminado apenas por uma vela baixa na mesinha de cabeceira. As cortinas eram pesadas, bloqueando qualquer luz externa. O ar cheirava a camomila e algo mais, algo medicinal e levemente adocicado que ela não identificava. E na cama grande demais para seu corpo pequeno estava Tomás. Helena aproximou-se em silêncio. O menino parecia feito de porcelana, tão pálido que era quase translúcido. Cabelos loiros escuros colavam na testa úmida de suor. Os lábios estavam rachados, as bochechas encovadas. Respirava rápido demais, superficial demais. Até dormindo parecia em dor. Ela sentou-se cuidadosamente na beira da cama sem tocá-lo, apenas observando. Era tão pequeno, tão frágil. Seu coração apertou de uma forma que não esperava. Quantas vezes ela mesma se sentira assim, frágil, esquecida, esperando que alguém se importasse. Oi, Tomás, sussurrou ela, sabendo que ele não podia ouvi-la. Meu nome é Helena. Vou cuidar de você, prometo que vou tentar. Ele não se moveu, perdido em sonhos febris. Helena permaneceu ali por mais alguns minutos. Depois retirou-se para seu próprio quarto. Era 10 vezes maior que o cubículo onde dormira a vida inteira. Cama com dossel, escrivaninha, guarda-roupa de madeira nobre, tapetes macios. Uma janela dava para os jardins, onde a lua brilhava sobre as roseiras.
Era lindo, era vazio. Helena desabou na cama sem sequer tirar as botas. Não chorou, não dormiu. Apenas olhou para o teto, sentindo o peso do que a aguardava. Fora comprada para salvar uma criança que médicos haviam desistido. Se fracassasse, provaria ao Duque e a si mesma que era realmente tão inútil quanto sempre lhe disseram. Se conseguisse... Bem, não sabia o que aconteceria. Não se permitia esperança. Amanheceu sem que tivesse percebido o tempo passar. Uma criada tímida trouxe café, pão fresco e geleias. Mais comida do que Helena comia numa semana inteira na casa de Augusto. Depois, foi levada de volta ao quarto de Tomás. À luz do dia, o estado do menino era ainda mais evidente. A febre continuava, fazendo-o gemer baixinho. As cobertas estavam encharcadas de suor. Uma criada mais velha, de rosto cansado, estava trocando as compressas na testa dele. "Você é a nova?" perguntou a mulher sem erguer os olhos. Seu tom não era hostil, apenas resignado. "Sou Helena", respondeu ela, aproximando-se. "O que costumam fazer por ele?" "O que mandam", disse a criada. "Compressas frias, chás quando aceita beber, trocar as roupas de cama 3 vezes ao dia. De resto..." Ela fez um gesto vago, como quem diz, "Nada funciona." Helena olhou para Tomás, ajoelhou-se ao lado da cama, estudando-o. As compressas eram geladas demais, ele tremia sob elas. O chá na mesinha era de hortelã, que servia para digestão, mas não para febre. Ninguém estava realmente tentando curá-lo, apenas mantendo-o vivo até a morte chegar. "Preciso de algumas coisas", disse Helena, erguendo-se. "Casca de salgueiro, raiz de gengibre, mel puro, vinagre de maçã e compressas mornas, não frias." A criada piscou, surpresa. "Eu vou perguntar ao mordomo." "Pergunte", disse Helena, com uma firmeza que não sabia possuir. "E rápido, por favor." A mulher saiu apressada. Helena voltou-se para Tomás, que começava a acordar. Os olhos dele se abriram devagar, azuis como o céu de inverno, grandes demais para o rosto pequeno. Fixaram-se em Helena sem reconhecimento. "Quem é você?" sussurrou ele, a voz rouca. "Sou Helena", disse ela suavemente, sentando-se ao lado dele. "Vim cuidar de você. Vai embora também?" A pergunta saiu com uma resignação devastadora para uma criança tão nova. "Todos vão embora." Helena sentiu algo se partir dentro dela. Pegou a mãozinha dele entre as suas, tão quente, tão frágil. "Não vou", prometeu, e surpreendeu-se ao perceber que queria dizer aquilo. "Vou ficar bem aqui. Vamos melhorar você. Está bem." Tomás a encarou por um longo momento, como se medindo se podia confiar. Então, devagar, acenou e fechou os olhos novamente, exausto demais para resistir. Os dias seguintes foram os mais difíceis que Helena já enfrentara. Tomás estava pior do que imaginara. A febre variava selvagemente, às vezes baixa o suficiente para ele conversar fracamente, outras tão alta que ele delirava, gritando por pessoas que não estavam ali. "Mãe!" gritava às vezes, e Helena o segurava, sussurrando que estava ali, que não o deixaria. Ela trabalhava sem parar. Preparava os remédios que a mãe lhe ensinara, chá de casca de salgueiro para a febre, compressas mornas de gengibre para a circulação, mel com vinagre para fortalecer. Não saía do quarto exceto para buscar suprimentos. Dormia em cadeira ao lado da cama dele, acordando ao menor gemido. O Duque aparecia às vezes, sempre no fim da tarde. Ficava na soleira da porta, observando em silêncio. Nunca entrava completamente. Nunca perguntava como Tomás estava. Provavelmente via que não havia mudança, apenas observava, o rosto uma máscara impenetrável, e partia. No 5º dia, Tomás piorou drasticamente. A febre disparou tão alto que ele nem acordava mais. O corpo pequeno convulsionava. Helena entrou em pânico, gritando por ajuda. Sebastião chegou correndo, seguido pelo Duque. "Tragam água gelada",
ordenou Helena, esquecendo a reverência, esquecendo tudo, exceto a criança que estava perdendo. E mais com pressas, rápido! Para sua surpresa, o Duque não questionou. Ele mesmo saiu e voltou com a bacia de água. Pela primeira vez, entrou completamente no quarto, ficando ao lado de Helena enquanto ela banhava o corpo febril de Tomás. Ele vai morrer? A voz do Duque saiu baixa, quase inaudível. Não era uma pergunta médica, era medo puro. Não, disse Helena com mais convicção do que sentia. Não, não vai. Eu não vou permitir. Passou a noite inteira batalhando contra a febre. O Duque permaneceu ali, sentado numa poltrona no canto, observando. Não dormiu, não falou. Apenas observou, como se testemunhasse algo que o aterrorizava. Ao amanhecer, quando os primeiros raios de sol tocaram a janela, a febre finalmente cedeu. Tomás respirou mais profundamente. As bochechas, antes ardentes, esfriaram para uma temperatura quase normal. Ele ainda estava fraco, pálido, mas vivo. Helena desabou na cadeira, exausta demais para sentir alívio. O Duque levantou-se, aproximou-se da cama, tocou a testa do sobrinho com cuidado reverente. Como você fez isso? Perguntou voltando-se para Helena. Pela primeira vez, havia algo em seus olhos além de vazio. Confusão, esperança guardada. Não fiz nada de especial, murmurou ela. Apenas me importei e usei o que minha mãe me ensinou. Ele a estudou em silêncio, como se a visse pela primeira vez. Realmente a visse. Qual era o nome de sua mãe? Elvira Alves. Era costureira, mas sabia de ervas. Aprendeu com a avó dela. O Duque acenou devagar, processando. Descanse, disse finalmente. Sebastião ficará com ele. Você fez. Muito. Eram palavras simples, mas soavam quase carinhosas vindo dele. Helena não teve forças para responder. Apenas acenou e, pela primeira vez em dias, foi para sua própria cama. Dormiu 14 horas seguidas. Quando acordou, uma criada lhe trouxe uma bandeja completa. Ovos, pão, queijo, frutas, chá quente. Havia também uma nota, escrita em caligrafia firme. Suas refeições serão servidas no quarto até que recupere suas forças. O menino está estável. Sebastião sabe onde me encontrar se precisar. A.V. Helena segurou o papel, sentindo algo estranho no peito. Respeito? Era isso que estava sentindo? Não gratidão servil, mas o respeito de alguém reconhecendo o trabalho de outro igual? Talvez houvesse esperança ali, afinal. As semanas seguintes trouxeram mudanças lentas, mas inegáveis. Tomás começou a melhorar de verdade. A febre tornava-se menos frequente. A tosse que o atormentava diminuía. A cor voltava às bochechas. Ele começou a sentar na cama, a pedir comida, a fazer perguntas com a curiosidade natural de uma criança de 5 anos. E conforme ele melhorava, a dinâmica do solar mudava. O Duque passou a visitar o quarto com mais frequência. Não ficava mais na soleira. Entrava, sentava-se numa cadeira, às vezes lia para o sobrinho. Helena percebia que quando Álvaro achava que ela não estava olhando, seu rosto se suavizava ao observar Tomás. Era uma ternura guardada, escondida sob camadas de gelo, mas estava ali. Tomás adorava Helena. Segurava a mão dela sempre que possível. Pedia que ela contasse histórias. Implorava para que ela ficasse quando chegava a hora de dormir. E ela ficava. Contava-lhe histórias que a própria mãe lhe contara. Fábulas antigas, lendas de cavaleiros e dragões, contos de fadas onde sempre, sempre a bondade vencia. Helena, disse Tomás uma tarde enquanto ela lhe dava sopa de legumes. Você é bonita. Ela piscou surpresa. Bonita? Eu. Sim, insistiu ele muito sério. Quando você sorri, parece que o sol entrou no quarto. Helena sentiu lágrimas picarem os olhos. Ninguém jamais lhe dissera algo assim. Beijou a testa do menino suavemente. E você é o menino mais doce que já conheci.
Naquele instante, ela percebeu que o Duque estava na porta. Não sabia há quanto tempo ele estava ali, observando. Seus olhos encontraram os dela, e algo passou entre eles. Um entendimento silencioso. Naquela noite, após colocar Tomás para dormir, Helena foi surpreendida por um convite inesperado. Sebastião bateu à sua porta e informou que o Duque requeria sua presença no escritório. Nervosa, ela desceu. Bateu na porta de carvalho. "Entre", disse a voz grave. O escritório estava mais quente desta vez. O fogo crepitava alto na lareira. O Duque estava de pé junto à janela, observando os jardins sob a luz da lua. Virou-se quando ela entrou. "Sente-se, por favor", disse ele apontando para uma poltrona. A educação era nova. Helena sentou-se na ponta da poltrona, as mãos nervosas no colo. "Tomás está muito melhor", começou o Duque. "Melhor do que esteve nos últimos 2 anos. Os médicos não sabem explicar, mas eu sei. Foi você. Eu apenas..." "Não se diminua", interrompeu ele, e pela primeira vez havia firmeza sem frieza na voz. "Reconheça o que fez. Você salvou meu sobrinho quando 3 médicos qualificados desistiram. Isso tem valor." Helena não sabia o que dizer. Olhou para as mãos. "Quero saber sua história", continuou Álvaro, sentando-se na poltrona oposta. "A verdadeira, não a versão que seu padrasto vendeu. Quem é Helena Alves de Matos?" E então, pela primeira vez em sua vida, alguém realmente quis ouvi-la. Helena começou a falar. Contou sobre a mãe, sobre os anos felizes antes da doença, sobre as receitas que aprendera, as cantigas. Contou sobre ficar órfã, sobre viver com tia Matilde, sobre os anos de humilhação. Não se permitiu chorar. Jamais choraria na frente dele, mas sua voz tremia em alguns momentos. Álvaro escutou em silêncio. Quando ela terminou, ele permaneceu quieto por um longo momento. "Seu pai", disse finalmente. "Elvira era casada com quem?" "Eu? Não tenho certeza", admitiu Helena. "Minha mãe falava pouco dele. Disse que ele era médico, que morreu quando eu era bebê. Nunca soube mais que isso." O Duque acenou devagar, como se processando algo. "E ela nunca mencionou o nome dele?" "Raul", disse Helena. "Dr. Raul. Só isso." Algo mudou no rosto do Duque. Um reconhecimento, talvez. Mas ele não comentou. "Obrigado por compartilhar", disse apenas. "Pode se retirar. Boa noite, Helena." Era dispensa, mas gentil. Helena levantou-se, fez uma reverência e saiu, sentindo que algo havia mudado entre eles. Algo pequeno, mas significativo. Nas semanas seguintes, o solar começou a sentir-se menos como um mausoléu. Tomás estava forte o suficiente para sair do quarto. Então, Helena começou a levá-lo para pequenos passeios pelos jardins. O menino ria, um som que os criados diziam não ouvir há anos. As flores pareciam mais vibrantes, os pássaros cantavam, o sol brilhava mais forte. O Duque observava das janelas. Helena podia sentir os olhos dele sobre ela e Tomás, mas nunca se juntava a eles. Mantinha distância, como se tivesse medo de quebrar a magia. Até que, um dia, Tomás o chamou. "Tio Álvaro!" gritou o menino acenando. "Venha ver as borboletas!" Helena viu o Duque hesitar na janela do 2º andar. Por um momento, achou que ele recusaria. Mas então, ele desceu. Caminhou até eles devagar, as mãos nos bolsos. Tomás correu e segurou a mão dele, puxando-o em direção às roseiras onde borboletas brancas dançavam. "Olha quantas!" exclamou o menino maravilhado. Álvaro olhou para as borboletas, depois para Helena. Ela sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno. E para sua surpresa, ele retribuiu. Foi breve, quase imperceptível, mas estava ali. Pela primeira vez desde que chegara, Helena sentiu que talvez pudesse haver um lugar para ela ali. Não como comprada, não como criada, mas como alguém que importava.
A paz foi brutalmente estilhaçada numa tarde de junho, quando a carruagem suja e barulhenta de Augusto Ferreira apareceu nos portões de Valença. Helena estava no jardim com Tomás quando ouviu a comoção. Sebastião aproximou-se com expressão tensa. Há alguém nos portões exigindo falar com Sua Excelência, disse ele. Diz que é seu padrasto. O sangue de Helena congelou. Não, 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 não. Augusto não poderia estar ali. Não tinha razão para estar ali. Fique com Tomás, disse ela a uma criada próxima e correu em direção aos portões. Álvaro já estava lá, de pé diante de Augusto com uma expressão de desdém gelado. O padrasto estava pior do que ela se lembrava, mais sujo, mais desesperado, cheirando a bebida barata mesmo ao meio-dia. Excelência, implorava Augusto, houve um mal-entendido. A moça, vede bem, ela não era para ser vendida, ela é. Há complicações, preciso reembolsar Vossa Excelência e recuperá-la. Recuperá-la. A voz de Álvaro era perigosamente baixa. Como se recupera gado? Não, não! Augusto gesticulava desesperadamente. É que há coisas que Vossa Excelência deve saber. Ela não é moça honrada. Foi expulsa da cidade. Há rumores. Helena sentiu o mundo balançar. Expulsa, desonrada. Eram mentiras, mentiras viscosas que Augusto inventava ali mesmo. Mas quem acreditaria nela contra um homem? Que rumores? Perguntou Álvaro, mortalmente calmo. Ela se envolveu com um homem casado, engravidou e perdeu a criança. A família do homem a expulsou, por isso ninguém a quis. Por isso eu tive que me livrar dela. As palavras eram como chicotadas. Helena quis gritar que eram mentiras, que jamais tocaram um homem de forma inadequada, que era virgem ainda, que Augusto estava inventando tudo para... Para quê? Para buscar mais dinheiro? Saia, disse Álvaro, cada sílaba como lâmina de gelo. Mas, Excelência, saia dos meus portões, agora, ou mando meus guardas o removerem. 2 homens armados materializaram-se e Augusto recuou, mas não antes de lançar um último veneno. Pergunte sobre o Dr. Raul. Pergunte quem ele realmente era. A filha dele não passa de bastarda sem nome. E então fugiu, sua carruagem sacolejando estrada abaixo. Helena permaneceu paralisada. Queria correr, desaparecer, morrer. O duque virou-se para ela e ela preparou-se para ver desprezo, rejeição, a confirmação de que era realmente a sobrante que sempre lhe disseram. Mas o que viu foi preocupação. Venha, disse ele apenas, e caminhou de volta para dentro do solar. Ela o seguiu como autômata até o escritório. Ele fechou a porta, serviu 2 copos de conhaque. Empurrou um para ela. Beba. Ela obedeceu, sentindo o líquido queimar garganta abaixo. Nada do que aquele homem disse é verdade, afirmou Álvaro. Não era pergunta, era afirmação. Eu sei. Como? Porque mandei investigar, disse ele simplesmente. Assim que você chegou, não trago desconhecidos para dentro da minha casa sem saber quem são. Helena piscou, atordoada. E o que descobriu? Álvaro caminhou até a escrivaninha e abriu uma gaveta. Tirou uma pasta de couro, dela extraindo documentos amarelados e uma fotografia antiga. Seu pai era o Dr. Raul Henrique Alves, disse ele, colocando os papéis diante dela. Médico militar, salvou minha vida no campo de batalha há 15 anos, durante a Guerra do Norte. Retirou uma bala a 2 centímetros do meu coração. Se não fosse ele, eu teria morrido naquele campo lamacento. Helena olhou para os documentos atordoada. Havia uma comenda militar, registros de serviço e a fotografia. A fotografia mostrava um homem de uniforme, jovem e sorridente. Ela o reconheceu do único retrato que a mãe guardava. Ele morreu 6 meses após aquela batalha. Continuou Álvaro, a voz mais suave.
Não em combate. Doença, febre amarela. Nunca consegui agradecer-lhe adequadamente. Quando Sebastião estava procurando alguém para cuidar de Tomás e seu nome surgiu, pensei que era coincidência. Mas quando você disse que sua mãe se chamava Elvira e que seu pai era Dr. Raul, eu soube. Mas por que não me contou? Porque precisava ter certeza e porque achei que você merecia provar seu valor por si mesma, disse ele. Não como a filha de alguém que me salvou, mas como você mesma, e provou, além de qualquer dúvida. Lágrimas finalmente caíram dos olhos de Helena. Não de tristeza, mas de alívio devastador. Ela não era o que lhe disseram. Tinha nome, tinha história, tinha valor. O segredo de Augusto, disse Álvaro com desprezo, era que você é filha legítima de um herói. Não bastarda, não desonrada, legítima. Seus pais casaram-se antes de você nascer. Tenho os registros. Ele empurrou outro documento, uma certidão de casamento, datada de 24 anos antes. Quando seu pai morreu, sua mãe ficou sem recursos. A pensão militar nunca chegou. Alguém desviou, imagino. Ela acabou dependendo da família, que a tratou como carga. E quando ela morreu, você herdou esse tratamento. Então eu... Não sou sobrante, sussurrou Helena. Nunca foi, disse Álvaro firmemente. Você é filha de um herói e herdeira de um nome honrado. E mesmo que não fosse, mesmo que fosse exatamente o que Augusto disse, o valor de uma pessoa está no que ela faz, não em de onde vem. Helena cobriu o rosto com as mãos, soluçando. Eram décadas de dor sendo lavadas, de vergonha sendo desfeita. Álvaro permaneceu ali, desconfortável com a emoção, mas não se afastou. Há mais, disse ele após um momento. Estou organizando um jantar. A nobreza local comparecerá. Quero apresentá-la formalmente, como minha pupila e como filha do Dr. Raul Alves. Helena ergueu os olhos, chocada. Mas por quê? Porque você merece o reconhecimento que lhe foi negado. E por quê? Ele hesitou, então continuou. Porque este solar está melhor desde que você chegou. Tomás está vivo. Há risos nos corredores. E eu me lembro do que é ter esperança. Era a admissão mais próxima de sentimento que ele lhe dera. Helena não sabia o que dizer. Obrigada, sussurrou finalmente. Por tudo. Ele acenou brevemente, voltando à habitual reserva. O jantar é daqui a 3 dias. Sebastião providenciará um vestido adequado. Até lá. Continue sendo quem você é. Era dispensa, mas gentil. Helena saiu do escritório cambaleando emocionalmente. Nos corredores, encostou-se à parede, respirando fundo. Sua vida inteira acabara de ser reescrita. Ela tinha nome, tinha pai, tinha história. E tinha, pela primeira vez, a sensação de que pertencia a algum lugar. Os 3 dias até o jantar passaram num borrão. Costureiras vieram e foram tirando medidas, provando tecidos. O vestido escolhido era de seda azul escuro com detalhes em prata. Elegante sem ser extravagante, digno sem ser pretensioso. Quando Helena o vestiu pela primeira vez, quase não reconheceu a mulher no espelho. Ela parecia nobre. O cabelo fora penteado em cachos suaves. Havia um colar simples de pérolas, emprestado, disseram, da falecida duquesa, e o vestido cindia perfeitamente. Mas o que mais a surpreendia eram seus próprios olhos. Não estavam mais vazios. Havia vida ali, força. Na noite do jantar, o salão de baile de Valença foi transformado. Velas por todo lado, lustres polidos até brilhar como diamante, a mesa imensa posta com porcelana fina e cristal. Nobres chegavam em carruagens elegantes, barões, condes, até um marquês. Helena esperava num pequeno salão adjacente, as mãos suadas dentro das luvas de cetim. Tomás estava com ela, vestido como pequeno cavalheiro, segurando sua mão. "Está nervosa?" perguntou o menino. "Muito", admitiu ela.
Não fique, disse ele com toda a seriedade. Você é a pessoa mais corajosa que conheço. Ela sorriu, apertando a mãozinha dele. A porta se abriu e Sebastião apareceu. É hora. Senhorita Alves. Helena respirou fundo, ajeitou o vestido e entrou. O salão de baile ficou silencioso quando ela apareceu. Todos os olhos voltaram-se para ela. Helena manteve a postura ereta, a cabeça alta, caminhando com Tomás ao seu lado. O duque aguardava no centro do salão, impecável em trajes formais. Quando seus olhos encontraram os dela, ele sorriu. De verdade, abertamente. Helena parou diante dele. Tomás soltou sua mão e correu para o tio. Álvaro o pegou no colo, então estendeu a mão livre para Helena. Ela a tomou. Senhoras e senhores, disse Álvaro, a voz ressoando pelo salão. Permitam-me apresentar a senhorita Helena Alves de Matos, filha do Dr. Raul Henrique Alves, herói da Guerra do Norte e salvador da minha vida. Um murmúrio percorreu a multidão. Helena viu surpresa, confusão, curiosidade. Muitos de vocês conhecem a história, continuou Álvaro, de como o Dr. Alves me salvou sob fogo inimigo. O que poucos sabem é que ele deixou uma filha que herdou sua compaixão, seu talento para curar, seu caráter inabalável. Ele voltou-se para Helena, seus olhos escuros suavizados. Esta mulher salvou meu sobrinho quando médicos desistiram. Esta mulher trouxe vida a um solar que estava morrendo. Esta mulher é prova viva de que o valor não está em títulos ou dotes, mas em ações e coração. Houve um momento de silêncio. Então, uma pessoa começou a aplaudir, depois outra e outra. Em instantes, o salão inteiro aplaudia. Não era aclamação estrondosa, mas respeito genuíno. Helena sentiu lágrimas picarem os olhos, mas desta vez não as conteve. Eram lágrimas de alívio, de vindicação, de esperança. O jantar foi longo e elaborado. Helena sentou-se à direita do duque, posição de honra. As conversas fluíam ao redor dela. Perguntas educadas sobre seu pai, comentários admirados sobre a recuperação de Tomás, elogios sinceros ao duque por reconhecer mérito. Ninguém mencionou leilões ou vendas. Era como se aquilo jamais tivesse acontecido. No meio do jantar, um mensageiro chegou apressado, sussurrando algo ao ouvido de Sebastião. O mordomo aproximou-se do duque, que leu um bilhete rapidamente. Seu rosto endureceu. Com licença, disse ele levantando-se. Olhou para Helena. Venha comigo, por favor. Preocupada, ela o seguiu para fora do salão, até o escritório. Lá, 2 guardas mantinham Augusto sob custódia. O padrasto estava sujo, bêbado, e carregava um saco que parecia conter documentos. O que está acontecendo? Perguntou Helena. Ele foi capturado tentando invadir o solar, explicou Álvaro. Pretendia roubar os registros militares do seu pai. Imagino que para vendê-los ou destruí-los. Augusto cuspiu no chão. Aquela bastarda não merece nada. Comeu meu pão por anos. Me deve. Helena deu um passo à frente e pela primeira vez em sua vida encarou Augusto sem medo. Não lhe devo nada, disse a voz firme. Trabalhei em sua casa por 13 anos sem salário. Cuidei das suas filhas, cozinhei, limpei, suportei seus insultos. Você é que está em dívida comigo. Você? Basta, cortou Álvaro. Sebastião, entregue este homem às autoridades. Invasão, difamação e, imagino que a investigação mostrará, desvio da pensão militar da viúva Elvira Alves. Augusto empalideceu. Não há prova. Disse Álvaro friamente. Pedi à coroa que investigasse. Os registros mostram que a pensão foi paga por anos após a morte do Dr. Alves. Alguém a interceptava. Alguém cujas dívidas foram misteriosamente sanadas na mesma época. Não é difícil conectar. Os guardas arrastaram Augusto, que berrava ameaças vazias. A porta fechou, silenciando-o.
Helena permaneceu ali, tremendo não de medo, mas de adrenalina pura. Estava acabado, finalmente acabado. "Você está bem?" perguntou Álvaro suavemente. "Sim", sussurrou ela. "Estou livre", ele sorriu. Aquele sorriso raro, mas genuíno. "Sim, está." Voltaram ao jantar, mas Helena mal registrava o que acontecia ao redor. Sua mente girava, processando. Augusto preso, seu nome limpo, sua história reconhecida. Era como acordar de um pesadelo de 23 anos. Quando os convidados começaram a partir, muitos se aproximaram de Helena para cumprimentá-la pessoalmente. Uma condessa idosa segurou suas mãos. "Sua mãe seria muito orgulhosa", disse a mulher, "e seu pai também." Helena quase desmoronou ali mesmo. Quando o último convidado partiu e o salão ficou vazio, apenas Helena, Álvaro e Tomás, que adormecera numa poltrona, permaneceram. O duque serviu 2 copos de vinho e ofereceu um a Helena. "A você", disse ele, erguendo o copo, "por provar que as pessoas erradas estavam certas sobre você." Ela piscou, confusa. "Como assim?" "Eles disseram que você era sobrante, inútil, sem valor", explicou ele. "Estavam certos. Você não tem valor. Você é inestimável. A diferença." Helena riu. Uma risada genuína, leve, livre. Era a primeira vez que ria assim em... Não conseguia lembrar. "O que acontece agora?" perguntou ela. Álvaro ficou sério. "Isso depende de você. Pode permanecer aqui como pupila, com todos os recursos e educação que desejar. Pode ir para onde quiser, com apoio financeiro. Ou..." Ele hesitou e pela primeira vez pareceu inseguro. "Ou pode considerar ficar de forma mais... permanente." O coração de Helena acelerou. "Permanente? Tomás te ama", disse Álvaro, as palavras saindo cuidadosas. "Este solar está vivo pela primeira vez em 5 anos. E eu passei muito tempo sozinho. Muito tempo acreditando que não havia mais lugar para sentimentos em minha vida. Mas você me mostrou que eu estava errado." Ele deu um passo em direção a ela. "Não estou pedindo nada agora. É cedo demais, você passou por demais. Mas se com o tempo você pudesse considerar ficar, não como empregada, não como pupila, mas como parceira, como duquesa." Helena mal conseguia respirar. "Você está me pedindo em casamento?" "Estou pedindo permissão para cortejá-la adequadamente", corrigiu ele. "Para que você possa me conhecer não como o homem que a comprou, mas como Álvaro, apenas Álvaro." Lágrimas escorreram livres agora. Eram lágrimas de alegria impossível. Sim", sussurrou ela. "Sim, eu gostaria disso." O sorriso dele foi como o sol nascendo após longa noite. O solar de Valença havia mudado completamente. As roseiras estavam mais vibrantes, os jardins cuidados com amor, as janelas abertas deixando luz e ar entrarem livremente. Risos ecoavam pelos corredores. Risos de crianças. Tomás ganhara 2 primos visitantes. E de criados que não temiam mais o patrão. Na biblioteca, Helena lia para um grupo de crianças do vilarejo. Havia começado um pequeno programa educacional, ensinando-as a ler e sobre ervas medicinais. Álvaro frequentemente se juntava a ela, contando histórias de suas viagens. À noite, eles caminhavam pelos jardins, às vezes em silêncio, às vezes conversando sobre tudo e nada. Álvaro lhe falava sobre a esposa que perdera, sobre a dor que o fechara. Helena lhe falava sobre os anos de humilhação, sobre aprender a sobreviver. Curavam-se mutuamente, devagar. Quando ele finalmente a pediu em casamento, adequadamente desta vez, ajoelhado no mesmo jardim onde ela primeiro brincara com Tomás, Helena não hesitou. "Sim", disse, puxando-o de pé. "1000 vezes sim. O casamento foi simples, mas lindo."
Tomás foi pajem, com um sorriso tão largo que ameaçava partir seu rosto. A igreja estava lotada. Não apenas nobreza, mas pessoas do vilarejo, criados do solar, todos aqueles cujas vidas Helena havia tocado nos últimos meses. Quando o padre os declarou marido e mulher, quando Álvaro a beijou suavemente, Helena sentiu algo que nunca pensara possível sentir: completude. Não era final de conto de fadas, onde tudo era perfeito. Havia dias difíceis ainda, memórias que doíam, cicatrizes que permaneciam. Mas havia também amor, havia propósito, havia futuro. Naquela noite, após a celebração, Helena ficou de pé na sacada de seu novo quarto, o quarto da duquesa, olhando as estrelas. Álvaro aproximou-se por trás, envolvendo-a nos braços. "No que está pensando?" perguntou ele. "Em como a vida é estranha", disse ela. 6 meses atrás, eu estava sendo vendida como objeto. Hoje sou duquesa. Como isso é possível? "Não foi a vida", disse Álvaro. "Foi você. Você nunca desistiu de sua bondade, mesmo quando o mundo lhe deu todas as razões para fazê-lo. Você salvou Tomás, salvou a mim, salvou este lugar." Helena virou-se em seus braços, olhando para aqueles olhos que não eram mais vazios, mas cheios de calor. "Nós nos salvamos mutuamente", corrigiu ela. E quando ele a beijou, sob o céu estrelado, Helena soube. Ela encontrara finalmente seu lugar. Não porque alguém lhe dera, mas porque ela mesma criara, com resiliência, bondade e uma força que sempre estivera ali, esperando para ser reconhecida. A mulher humilhada fora exaltada. O Duque Louco aprendera a amar novamente. E juntos construíram não um castelo de conto de fadas, mas um lar de verdade, onde bondade não era fraqueza, onde o passado não definia o futuro, onde cada alma ferida podia encontrar cura, e onde, finalmente, Helena Alves de Matos, agora Helena de Valença, podia dizer sem dúvida: "Eu pertenço aqui, eu sou amada, eu tenho valor." E era verdade. Quiero un pepino. Todo lo que necesito para tener un hámster y para ser feliz es un pepino. What's the matter? So tell me what's the matter? What's the matter? What's the matter? You treat me like oh baby. ¿Era aquí donde dejé mis cosas o no? No me acuerdo. Gracias, gracias. What you want, I need it. Puedes raptar amiga con una cuerda. Ay, pero no tengo cuerda. Tengo que ir a buscar. Tell me what's your motive. What's your motive? What's your motive? Tell me what's your motive. What's your motive? What's your motive? Aquí dejé mis cosas, ¿no? ¿Me lanzo? No lo abrí. ¿Pero para qué lo abro si ya no tengo espacio? Que no tengo nada de espacio. Necesito una mayor esto. Y esto. Estos son los más importantes. The spider to the fireman that broke. The person that forever told the joke. The inspiration to be seen. Even at the television screen. Spider to the fireman that broke. Did you tell a fucking person before you I told the joke. Mientras no esté haciendo nada, les voy a cantar las canciones. Porque sí, es la única manera de entretenerlos. And it's 1,000 times got demon bolder. Don't be surprised when you get bent older. They told ya, but you were dying for it. She saw us a grabbing out and was what it is. The kids will dream of making it.
Another variation on a theme, a tangle on a television and the magazine. You reckon that they do it for a joke? You reckon that we are defenders of any poser or professional pretender around. Necesito ese hilo. When the realist replace a trick and turn like a fist, replace the kids don't concert. I don't want your proof. Stay for the morning after. Yo no quiero pelear contigo, chica. Yo solo quiero tus hilos. ¿Cuánto necesito? Pam, 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 pam. 4. Once at a time, gotta demon boulder. Don't be surprised when you get bent older. I told ya, but you are dying for it. Let's have a game on a cherry picker. Not quick enough, gonna get be quicker. Everything gonna get some thicker. Let's have a game on a cherry picker. Not quick enough, gonna be quicker. Everything gonna get some thicker. Listo. Assume that. Who'd want to be man of the people when there's people like you? Listo, ya estamos un poquito más estable, porque tenemos mochila, que es lo más importante actualmente. No sé si hacer un para abajo o hacer un cuadrado pelado que diga esto es de Coveney. My cock is much bigger than yours, with the feeling so pure. Oh, in the night with the crew regulator smoking cigarro. In the night with the crew regulator smoking cigarro. With the feeling so pure. Maya. Oh, in the night. Entonces, ¿pero ustedes qué prefieren? La casa lejos de la... O sea, como aparte de la... Ay, ustedes me entienden. ¿Aparte de la casa o la casa y cerca de la casa la... De aquí vengo, ¿no? Sí. Para. ¿Y dónde está el fucking cofre? Ahí está. Where the animators at the anime? Where the... ¿Pero qué pasa? ¿Por qué salen tanto? Espero que no salgan más. Let smoking cigarro. Michael can walk like through the door with the feeling so... ¿Por qué se van a llover? Que me coma mundo ya. Te lanzo ratata. Y si miraste, no mientras yo te vi rotundamente, cesantemente, bien simpático. Entra mi flow psicopático.
Y sin condena, sin pena. Yo. ¿Cómo se hacía? Me estoy volviendo loca. Me falta uno. Au. Bien, pero ahora estoy un poco en crisis porque no tengo espacio para nada y me van a matar. Mirate la turraca, ta. Necesito 4. No me vengas con tus imbeciladas. Cabrón. Mil cojones. Estamos un poco atrapadas en estos momentos, pero mira. Que nos salga algo bonito. ¡Ay, un pingüino bebé! Me gusta más el unicornio, sí. Me da más personalidad. ¿Qué hago? Me falta uno de cuero. Pero salir a buscarlo hasta ahora es peligroso. ¿Dónde tan penadita? Perdón, es que me volví loca y me desordené entera. Pues es que me van a matar. Eso es lo que pasa. ¿Esto se come? Tomatillo. Es que estoy un poco atrapada. Me voy a morir en cualquier momento. Están Obis conmigo, Obis. Yo vine solo por una fucking mochila. Todo lo que quiero es una mochila, pero me vienen a atacar constantemente. Entonces no puedo moverme mucho. Me voy a comer una guerraga, ¿no?